falar um pouco de forma geral sobre o curso, a inserção do curso dentro da fundação, os setores de apoio ao curso, entidade estudantil e por aí vai. Vou deixar a parte mais específica do programa para ser discutida em seguida pelo professor Braida aqui do meu lado. Primeira pergunta, por que estudar na IPGE, né? Considerando que a maioria de vocês já optou pela carreira de economia, ainda que seja possível, sim, que alguns estejam em dúvida em relação a uma outra carreira, estejam esperando o resultado do Enem, SISU e por aí vai, mas a maior parte dos que estão aqui já centraram-se em economia. Então, a pergunta, por que estudar na IPGE? Primeiro ponto que eu coloco ali como ponto forte da escola são os alunos da escola. Isso eu acho que vale não apenas para a IPGE, como para qualquer outro curso, independente da carreira, né? O curso ele é tão forte ou tão bom quanto fortes, bons são seus alunos. Ou seja, dificilmente você vai ter um curso de excelência se o seu corpo discente não for igualmente muito bom. Então, isso aí eu acho que é o primeiro ponto que deveria pesar na hora de escolher o curso, é saber que aqui os nossos alunos são alunos, de fato, muito bons. Temos um departamento de economia que é um departamento pequeno, 20 e poucos professores em tempo integral, a maior parte deles professores pesquisadores que adicionalmente dão aula na pós-graduação. Então, isso permite a esses mesmos professores, quando dão aula na graduação, trazer os conhecimentos mais recentes nas suas respectivas áreas, e isso, é claro, é um enorme benefício para os alunos de graduação terem esse contato com o que há de mais moderno nas diferentes áreas. Temos, aí não apenas na escola de economia, mas na fundação como um todo, um excelente corpo funcional, pessoal técnico e administrativo, que tem uma dedicação muito grande à casa e torna a vida de todos, alunos, professores e demais funcionários da fundação, muito mais fácil do que seria caso não tivéssemos um corpo de funcionários tão dedicados como tem a FGV. A estrutura curricular do curso, que vai ser detalhada daqui a pouco pelo Braida, a gente vai ver que é uma estrutura diferente do que a gente encontra, em geral, nos cursos de economia. Ela foi criada de forma pioneira, e está aqui na minha frente o professor Renato Fragelli, que foi um dos responsáveis por criar essa estrutura, lá no início dos anos 2000, que modernizou tremendamente o ensino de economia no Brasil e que foi seguida em maior ou menor grau pelos principais centros de economia, pelas principais graduações de economia do país. A estrutura física, isso aí está claro, aqui vocês estão nesse bonito auditório, as aulas ocorrem aqui no prédio do lado, em salas também todas equipadas com a tecnologia, com ar-condicionado, com PowerPoint, com cadeiras individuais, bancadas, naquele formato de estágio, ou seja, é uma infraestrutura para a aula das melhores que você tem no país. Adicionalmente, você tem coisa do tipo a biblioteca, que é excelente, é a melhor biblioteca da área de ciências sociais e humanas aqui do Rio de Janeiro. Você tem esse centro cultural, onde ocorrem quase que diariamente eventos dos mais diversos. Então, isso faz da infraestrutura da Fundação uma infraestrutura, eu acho, bastante atraente. Opa! Os setores de apoio sobre os quais a gente vai falar daqui a pouco, eu vou chamar aqui à frente dois setores em particular. Eles ajudam a tornar a experiência dos alunos e também dos professores mais tranquila, mais fluida. Em particular, a gente vai falar aqui de dois setores, vai ser o núcleo de apoio pedagógico e também o setor de carreiras, que tem um contato permanente com os alunos, no caso do núcleo de apoio pedagógico também com nós, professores, que fazem parte, eu acho, de uma estrutura que é uma estrutura diferente aqui da Fundação, né? A gente tem um programa que é um programa relativamente pequeno, é um número de alunos de graduação que não excede 200, o que permite
um contato próximo dos alunos com a coordenação, dos alunos com os professores, e no caso do Núcleo de Apoio Pedagógico, eles têm certamente memória melhor do que a minha, eles sabem literalmente o nome de cada um desses quase 200 alunos de graduação. Então, isso aí eu acho que é uma experiência de estudar aqui na Fundação, que é distinta daquela que é comum em universidades de grande porte, tá certo? Então, acho que isso também deve ser levado em consideração, essa proximidade. Diga. Hã? Tá. O Brad pediu para eu falar, não é um reparo, mas apenas um esclarecimento. Esses 200 alunos é somando todos os períodos. Não? A gente diria em economia, seria o estoque de alunos num fluxo anual de cerca de 50 alunos que entram. Né? O setor, eu já mencionei aqui, o Núcleo de Apoio Psicopedagógico, tem a Superintendência de Graduação aqui, o Márcio Dutra toca esse setor. A parte de intercâmbio internacional, a Andressa trabalha ajudando os alunos no processo, aqueles que estão interessados no processo de ir para o exterior, passarem um semestre, ou às vezes 2 semestres, cursando um programa em economia lá fora, nos Estados Unidos e na Europa, em geral. Você tem o setor de estágio, desenvolvimento de carreiras, que virá falar aqui um pouco daqui a pouco, em breve. Isso aqui é um pouco da parte, eu vou passar rapidamente, é a gente falando bem de nós mesmos, uma coisa meio cabotina, né? Então, são os vários prêmios aqui que tanto a escola como a graduação em particular, receberam, apenas para mostrar que não somos nós necessariamente nos vangloriando, e sim aquelas organizações, em geral, Organização de Estrangeiro, mas também o MEC, e que avaliam a escola, as suas diferentes partes, e concedem regularmente os laureos máximos a nós, tá certo? Características gerais do curso, tá certo? É um curso de 4 anos de duração, como são todos os cursos de economia. O estágio no curso ele é opcional, embora a gente incentive os alunos a fazerem estágio, tem eventualmente aquele aluno que não queira fazer o estágio, não há problema nenhum, dado que ele não é obrigatório, ao contrário do direito, ao contrário de administração e tantas outras carreiras onde o estágio faz parte da integralização curricular. Monitoria, né? Nós temos para diversas disciplinas monitores que se reúnem com os alunos geralmente na parte da tarde, para reforçar o conteúdo dado em sala de aula, para ajudar na resolução das listas de exercícios. E temos, eventualmente, sob demanda dos alunos, também a indicação de tutores, que são, em geral, alunos do doutorado, que dão uma atenção mais individualizada àqueles alunos que estão tendo dificuldade em determinadas disciplinas. A escola conta com um programa bastante vigoroso de iniciação científica, que conta com bolsas da própria escola, da própria FGV, mas também com bolsas concedidas pelo CNPq, pelo governo federal. É uma forma de atrair alunos de todos os períodos, em geral, do 1º ao 5º, 6º período, que mostrem algum interesse em desenvolver pesquisa. Então, eles se juntam a algum professor, manifestam esse interesse, o professor acolhe esse aluno, orienta esse aluno num pequeno projeto de pesquisa. Durante 1 ano, esse aluno apresenta o andamento do resultado do seu trabalho para o professor, e ao término desse período, ele apresenta numa reunião com os demais alunos. Ao longo desse 1 ano que dura a bolsa, o aluno recebe uma mensalidade aí da ordem de R$ 400. Outros atrativos do curso, isso a gente viu agora no vídeo institucional, né, a quantidade de seminários, de palestras, de debates, de eventos que ocorre aqui na Fundação, não apenas no âmbito das escolas de economia, claro, mas também das outras escolas de graduação, dos diversos centros, do Instituto Brasileiro de Economia, por aí vai. Isso faz com que a vida intelectual aqui na Fundação ela seja bastante profícua, bastante intensa. Então, o aluno ele não fica simplesmente em sala de aula, assistindo aula e estudando para as provas. Ele tem a oportunidade, se assim o desejar, de frequentar todos esses eventos, de até acompanhá-los, se eles quiserem, pela internet, com uma diversidade muito grande de assuntos que faz parte dessa visão da Fundação como um think tank, como se diz. Ou seja, é uma instituição que está pensando, o Brasil está pensando o mundo,
congrega especialistas aí da própria fundação e de outros centros aqui nesses eventos. Esses eventos são abertos aos nossos alunos. Temos convênios com 2 escolas, a Escola de Ciências Sociais e a Escola de Direito, aqui da própria fundação, que permitem que os alunos que assim desejarem, que cursem 4 disciplinas em cada uma dessas escolas, e sendo aprovado nessas 4 disciplinas, ao término eles vão ganhar um certificado, né, de especialista, seja em relações internacionais, nas 4 disciplinas ofertadas pela Escola de Ciências Sociais, ou especialista em Direito, caso ele seja aprovado nas 4 disciplinas oferecidas pela Escola de Direito. Então, isso é um atrativo para um aluno que, porventura, tem algum interesse, algum pendor, seja para a área de RI, seja para a área de Direito, ele cursar essas disciplinas que valem por 4 disciplinas das 6 disciplinas electivas que ele tem que cursar. Opa! Por fim, as atividades extracurriculares, né? Eu coloquei aí uma colazinha aqui, a organização estudantil. Vou chamar alguns alunos aqui, depois da fala do Braido, para ressaltar a vitalidade, né, dessas entidades estudantis. A gente vai ter uma amostra dessas entidades. Na verdade, são quase 20 entidades estudantis. A gente está em semana de prova, a maior parte dos alunos está imersa nas provas, não teve condições de atender o nosso convite de estar aqui presente. Mas a gente tem aqui uns representantes, aqui, umas 4 ou 5 dessas entidades, eles vão vir aqui falar um pouco do trabalho deles, que eu acho que é uma coisa bastante bacana, que não existia quando o curso foi criado há cerca de 15 anos, e que tornou a vida dos jovens aqui, alunos da Fundação, eu acho muito mais divertida do que ela era no início do curso. Então, esse aqui é o peixe que eu estou passando para vocês. Aqui eu vou agora ceder a palavra ao meu colega aqui, Luiz Brado, que vai falar um pouco mais especificamente da estrutura curricular do nosso curso. Bom, boa noite a todos. Como o André já me apresentou, meu nome é Luiz Braido. Nós dividimos a coordenação do curso e eu fico com esse papel de apresentar a grade curricular, a parte mais chata. O André faz a parte mais legal da coordenação. Deixa eu dar um panorama, dar um passo atrás, dar um panorama de onde vem essa grade. Essa grade, como o André já antecipou, uma grade nova. Quando ela foi criada, ela não vou exagerar e chamar de revolucionária, mas ela, de fato, modificava a forma que se ensinava economia no Brasil. Isso tem um pouco a ver com a história da escola, que talvez seja interessante contar antes de apresentar a grade. Então, a FGV como um todo nasce, meados da década de 40, para fazer essencialmente 2 coisas: treinar funcionário público e, um pouquinho mais tarde, criar as contas nacionais do Brasil. Cálculo de PIB, cálculo de déficit público, essas coisas não existiam até o fim da guerra, e depois da guerra foi uma certa corrida para se implementar isso em vários países, o Brasil inclusive. Esse papel hoje ficou com o IBGE, mas foi da Fundação por muitos anos. Em certo momento, se pensou que, poxa, era necessário criar algum tipo de curso para treinar economistas, e assim, essa é a semente da nossa escola. Os economistas que estavam encarregados de criar as contas nacionais do país montaram um curso para treinar economistas já formados, mas que eventualmente quisessem fazer mestrado fora do país. Não existia mestrado no Brasil nessa época, em economia. Então, queriam treinar esses alunos para dar uma base matemática e para que eles seguissem para fazer seu mestrado, posteriormente doutorado fora do país. Então, de certa forma, a Fundação Getúlio Vargas e a nossa escola, em particular, sempre se viu como uma ponte entre o que há de mais moderno no Brasil com o que há de mais moderno do mundo, e tentando fazer essa conexão. E isso é da década de 40, não é de hoje. Esse curso de especialização de economistas evoluiu para um curso de mestrado, é o primeiro curso de mestrado em economia, e daí vem o nome original da escola, Escola de Pós-Graduação em Economia. Era a única escola de pós-graduação de economia na época, não havia sentido qualificar isso. Esse nome evoluiu, hoje a gente usa ainda a sigla IPGE com frequência,
mas o nome da escola, a partir da criação da graduação, passou a ser a Escola Brasileira de Economia e Finanças, isso lá anos 2000. Por que eu estou contando essa história meio longa? É que a gente tem quase 60 anos de experiência em pós-graduação quando a gente decide abrir uma graduação. Isso é único, isso é atípico, não é assim que a maioria das escolas nasce. Elas nascem com uma graduação e evoluem para pós posteriormente. Então tem que ter um motivo. A gente não criou a graduação para ganhar dinheiro, não é o objetivo, é uma graduação pequena, super enxuta, super focada em qualidade. Então, qual era a motivação? A motivação era a seguinte: existia uma percepção de que os cursos de pós-graduação eram feitos por engenheiros que sabiam matemática e nunca tinham visto economia, e economistas que tinham uma deficiência muito grande em matemática. Quem tiver curiosidade, dá uma lida no livro do Mário Henrique Simons. Ele tem lá, no Ensaios Analíticos, um capítulo falando sobre o tipo de aluno que ele se deparava nos cursos da FGV, e essa é exatamente a descrição. Isso para justificar um livro que ia ficar hora falando de economia, hora fazendo digamos assim, um treino em matemática para os alunos. Mas, então, essa era a percepção já da década de 80, e ao final da década de 90, a FGV se propõe a fazer... Pois não. Pois é, essa era a percepção. Na ocasião, ele falou, a gente poderia criar uma graduação em economia que tivesse uma base quantitativa forte, que não deixasse nada a desejar para nenhum curso de engenharia, e isso seria importante para a nossa pós-graduação e possivelmente importante para o país, como na medida que outras escolas passassem a adotar algo semelhante, que é algo que de fato ocorreu, acho que para o bem do país. Então, esse é um pouco o panorama. E, até certo ponto, a escola acaba ficando associada a esse perfil quantitativo. Então, eu vou tentar, por um lado, enfatizar que sim, existe esse ênfase em métodos quantitativos dentro da escola, mas que a escola é mais que isso e que o curso é bastante mais balanceado do que talvez alguns de vocês imaginem. E a gente fez o quê, então, para tentar argumentar nesse sentido? A gente pegou todas as disciplinas que vocês vão ter ao longo de 4 anos, 8 períodos, não dá para ler os nomes muito bem, os quadros é o que cabe dentro de uma tela, e pintou elas de cores diferentes. Em amarelo estão as disciplinas quantitativas. Tudo bem, matemática, estatística, probabilidade, computação, econometria. Nessa cor, que eu acho que é um vermelho ou um bordô, estão as disciplinas de humanas. E em verde, as disciplinas de economia, macroeconomia e microeconomia. E vocês vão ver um balanço relativamente grande. As verdes são um pouco maior, porque é um curso de economia, naturalmente, tem milhões de matérias para serem dadas, mas tem um balanço bastante equilibrado entre métodos quantitativos, ciências humanas, teoria macro e teoria micro. Tudo bem? Que esse é uma visão que vai ser repetida aqui algumas vezes, que o economista completo precisa ter boa formação nessas 4 áreas. Não há como deixar uma lacuna em uma delas. Tudo bem? Então, agora entrando na parte efetivamente descritiva do curso. As disciplinas pintadas de amarelo naquele quadro, agora em letra maior, para que vocês possam ler, né, são essencialmente um curso de cálculo 1. Você começa com cálculo 1 e geometria analítica. Geometria analítica é um curso importante porque é um momento em que a gente faz um certo nivelamento de alunos que chegam com deficiência do 2º grau. Então, geometria analítica é um resumo do que vocês deveriam ter aprendido, bem aprendido no 2º grau, e mais um pouco de matéria. E cálculo chega pegando, em geral, uma matéria que causa bastante excitação entre os alunos, assim. Isso é seguido por cálculo 2 e álgebra linear. No 2º ano, vocês vão ter cálculo 3, teoria da probabilidade. 4º semestre, segunda parte do 2º ano, computação e estatística. No 3º ano, econometria 1 e econometria 2. Esse programa, ele é muito semelhante ao que você faria num curso de engenharia no que se refere a cálculo, mas com ênfase um pouco distinta. A ênfase em economia é muito mais em otimização do que em integração, relativamente ao que se faz em engenharia.
Integração em economia, e aí eu vou passar rápido isso, porque nem todo mundo sabe do que eu estou falando. Mas, nesse momento, em breve vocês vão estar sabendo isso, decor. Mas integração em economia é importante na parte estocástica. Então, economia em relação à engenharia tem algumas técnicas a menos em cálculo e bastante coisa a mais na parte estatística, mas bastante coisa mesmo. Então, assim, é quase o dobro da carga horária em estatística, econometria, probabilidade, porque essa parte é bem importante em economia. O Rubens tinha mencionado sobre o imponderável na tomada de decisão das pessoas. A economia é uma ciência que estuda a tomada de decisão, antes de tudo. Pessoas tomando decisão e, com isso, tomando decisão de consumo, decisão de investimento, e por aí vai. Isso agrega em PIB, isso agrega em taxa de câmbio, isso agrega em um monte de variáveis que a gente lê no jornal. Mas a base da ciência é a tomada de decisão. E a tomada de decisão é tipicamente modelada como algo que tem um componente determinístico, um componente racional, de escolha do que é o melhor para o sujeito, e um componente aleatório. E é onde a estatística entra, onde aspectos probabilísticos entram na formação. Tudo bem? Então, do ponto de vista quantitativo, é isso. É um curso que não deixa nada a desejar em termos de dificuldade para um curso de engenharia, com a ênfase muito maior na parte de estatística e probabilidade. Tudo bem? Então, não é assim, vou fazer engenharia, vou ficar bom economista, vai ficar umas lacunas. Tem umas coisas que vocês não vão aprender em engenharia e que a gente vai enfatizar aqui. Porque é importante para a gente, não para a engenharia, naturalmente. Teoria econômica. É imenso o número de matérias, vocês vão ver basicamente tudo que existe em economia. A base da ciência econômica é decisão individual e como isso se agrega numa sociedade, quando diversas pessoas tomando decisões individuais interagem umas com as outras. É daí que nasce o que a gente chama de os equilíbrios. E eu acho que a principal coisa que, se você for pensar assim, os dois pilares do raciocínio econômico, eles são como o ambiente, os incentivos, os preços e tudo que afeta a sua vida impactam sua tomada de decisão. E o segundo componente, como isso, tomado individualmente, se agrega em algum tipo de equilíbrio social. Tudo bem que determina o que vai aparecer nos jornais, os preços, que determina a produção, o PIB, a taxa de câmbio, e por aí vai. Tudo bem, isso vai ser tratado com essa mentalidade desde o começo, e a partir do terceiro ano ele começa a se especializar em temas típicos, finanças públicas, finanças, economia monetária, comércio internacional, economia de desenvolvimento, e por aí vai. Então, assim, vocês vão ter 2 anos muito intensos de formação básica de ciência, é o equivalente da nossa física. Microeconomia e macroeconomia, vocês vão ter uns 5 cursos de cada um desses. É bastante intenso e isso é a base da ciência econômica. E a parte de ciências humanas que eu mencionei inicialmente. Vocês vão ver que ela é bem gordinha também, é bem cheia. São cursos de ciências sociais, filosofia, debates sobre temas contemporâneos que estão no dia a dia da imprensa e no dia a dia da sociedade. Uma sequência forte de história econômica do Brasil e de história econômica geral. São basicamente 2 anos, do segundo e terceiro ano inteiro, vocês vão ter bastante coisa para estudar e ler a respeito de história. História é um laboratório importante para a economia. Em engenharia, você monta o teu projeto, bota o carrinho para rodar e você tem um laboratório. Em economia, você nem sempre, para grandes temas, você não consegue fazer isso. O efeito de uma guerra em economia, você não vai fazer uma guerra de brincadeira para saber o efeito disso. Você vai ter que estudar o que ocorreu no passado. Então, você vai usar a história como laboratório. Tudo bem? Para algumas coisas menores que uma guerra, a gente consegue simular experimentos, mas a experimentação em economia, às vezes ela é bem controlada, às vezes ela não é tão bem controlada, e é aí que é a importância da história. A história é um laboratório, é visto como um potencial para se estudar teses em economia. Deixa eu ver se eu preciso enfatizar mais alguma coisa. Direito, filosofia, eu já mencionei, metodologia da ciência, são temas típicos da sequência de humanas.
Aqui, acho que é um bom resumo. Então, você tem pouco menos de 1.000 horas em métodos quantitativos, pouco mais de 1.000 horas em teoria econômica, pouco menos de 1.000 horas de aula em ciências humanas, disciplinas eletivas, atividades complementares e trabalho de conclusão de curso. Isso é mais ou menos a carga horária do curso. Então, a mensagem que a gente queria passar era essa: é um curso focado em 3 pilares: métodos quantitativos, teoria econômica, macro e micro, ciências humanas. É super importante que essa coisa seja equilibrada na formação de vocês. Tudo bem? Acho que é o grosso da mensagem que eu tinha para passar hoje.